Olá, povo de Deus, terceiro domingo do tempo comum, 26 de janeiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Neemias 8, de 2 a 4a, 5 e 6 e 8 e 10. E 1 Coríntios 12, 12 a 30 e Lucas 1, de 1 a 4 e 4, de 14 a 21. Sabemos que um texto fora do contexto serve de pretexto. Sendo assim, não podemos tirar conclusões dos textos bíblicos sem localizá-los no seu tempo, na sua história. Neemias foi governador da província judaica quando a Judéia estava submetida pelos persas sob o rei Artaxerxes I. No século V a.C., o povo que assumiu a reconstrução do país depois do cativeiro da Babilônia já tinha reconstruído o templo, mas a cidade de Jerusalém estava totalmente descoberta e vulnerável aos ataques inimigos. Neemias então decidiu construir um muro para cercar a cidade com forte oposição dos seus vizinhos, os samaritanos. Neemias contava com a colaboração direta do sacerdote e escriba Esdras, que lhe dava a devida inspiração para uma reforma religiosa e moral, insistindo na observação do sábado e dos dízimos para os levitas e na proibição dos matrimônios com estrangeiras. A cena que temos hoje na primeira leitura é interessante. Vejamos, o povo está reunido. O texto insiste que havia homens, mulheres e todos os que conseguiam compreender a palavra. Tratava-se de uma assembleia em plena praça, ouvindo a leitura do livro da lei desde o amanhecer até o meio-dia. A palavra de Deus congrega o povo e lhe confere identidade de povo de Deus. Eles tinham construído um palanque na praça para que todo o povo visse o sacerdote escriba Esdras lendo o livro. Quando ele abre o livro, todos ficam de pé, bendizem a Deus e levantam as mãos para o céu, dizendo amém, amém. Depois se inclinam e se prostram com o rosto por terra. Diante da palavra de Deus, o povo revê sua vida e toma decisões para não mais traírem a aliança assumida com Deus. A palavra faz a gente rever a vida, retomar decisões. No palanque estavam o sacerdote Esdras e o governador Neemias e os levitas, todos juntos instruíam o povo que chorava ao ouvir a palavra de Deus. Chorava constantemente e certamente por constatar a distância que havia entre a palavra lida e a sua conduta no dia a dia. A palavra de Deus provoca partilha. Assim os levitas disseram ao povo que deixassem de chorar e fizessem um banquete partilhando a comida e celebrando o dia do Senhor, sabendo que a alegria do Senhor seria a força do povo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 12, de 12 a 30. Uma das maneiras de sermos seguidores nos dias de hoje é recriar a experiência dos primeiros cristãos, formar comunidades de amor e de partilha. Na segunda leitura de hoje temos um capítulo muito significativo da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. A cidade de Corinto era importante cidade da Grécia, pois tinha 2 portos e se constituía num grande centro comercial e cultural. As cidades portuárias acabam se transformando num lugar de grande corrupção e de imoralidades, pois é um pouco terra de ninguém. A comunidade era muito viva, dinâmica, cheia de lideranças, porém havia muita disputa interna para ver quem era mais importante, quem tinha o dom, o carisma mais digno.
Nesse contexto, Paulo escreve inflamado para tentar pôr ordem na comunidade e evitar divisões. Por isso, ele fundamenta todos os carismas no mesmo espírito e apresenta uma organização mínima que deverá ser observada pela comunidade. Primeiro os apóstolos, missionários da palavra, depois os profetas, pessoas inspiradas pela palavra que pregavam com veemência, depois os que cuidavam do ensino. Após enumerar esses, ele diz que há outros inúmeros serviços necessários na comunidade. Interessante observar que Paulo não coloca o governo e a direção da comunidade em primeiro lugar, sugerindo que os que se encarregam da palavra têm precedência, apóstolos, profetas e doutores. Lucas 1, de 1 a 4, de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrita: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Temos hoje o início da obra de Lucas, que compreende o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, onde ele explica o objetivo de sua obra: colocar em ordem todos os acontecimentos e palavras que envolvem a figura de Jesus e os primeiros passos das comunidades, para demonstrar a solidez dos ensinamentos dados aos cristãos. Usando o recurso literário da época, ele se dirige a um tal Teófilo, que pode ser uma pessoa concreta ou apenas um modo de escrever, pois Teófilo significa amigo de Deus. Portanto, Lucas se dirige a todos os amigos de Deus. Jesus se serve da palavra do profeta Isaías para explicar ao povo qual é a sua missão. No trecho do Evangelho, vemos Jesus retornando à sua terra, a Galiléia, e como bom judeu de sua época, vai à sinagoga no dia de sábado. Como leigo, ele levantou-se para fazer a leitura e deram-lhe o livro do profeta Isaías. Jesus leu uma passagem que esclarece a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos e recuperação da vista aos cegos, a libertação aos oprimidos e proclamar também o ano da graça do Senhor. Assim como o povo da primeira leitura, o povo na sinagoga estava muito atento à leitura da palavra e com os olhos fixos agora em Jesus. Jesus, assumindo para si as palavras do profeta Isaías, lhes diz:
Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Qual foi a reação dos concidadãos de Jesus? Este será o assunto do próximo domingo. O que a missão de Jesus nos inspira para os nossos dias de hoje? Ele deixou claro que veio para os pobres. E para que os pobres encontrassem alegria na vida, sabendo que são amados por Deus, apesar das rejeições e opressões da sociedade. Como nós cristãos podemos hoje ser seguidores de Jesus e anunciadores da boa nova aos pobres. Um beijo no seu coração.